Bom dia, amigos, bem-vindo a mais um vídeo da série de tutoriais para BPM. O assunto de hoje a gente vai tratar do toolkit de sistema de governança. A gente vai ver como é que a gente pode incluir um processo de governança dentro das atualizações de aplicações dentro do BPM. Como é que isso pode ajudar a gente a garantir que a gente esteja aderente ao processo de ITIL dentro das nossas empresas, que a gente envolva as pessoas, as equipes necessárias toda vez que a gente precisar atualizar uma versão de processo de negócio. Espero que gostem do conteúdo e fiquem à vontade para incluir seus comentários, críticas, sugestões, para que a gente possa melhorar esse trabalho. Obrigado. Então, o primeiro passo aí para a gente poder incluir governança nas autorizações de processos de negócio é a gente criar um aplicativo onde vai conter esse nosso fluxo de governança, né? E esse aplicativo ele tem que ter o toolkit de System Governance, tem que ter pelo menos um BPD criado usando um dos templates. Hoje no toolkit de governança existem dois templates, um que cuida do processo de instalação inteiro, e um outro que é mais específico, cuida só da parte de ativação do snapshot, ou seja, a gente poderia abrir mão de controlar a instalação do snapshot, a gente se preocuparia só com a parte de ativação de novos snapshots ou migração de instâncias, né? Então a gente tem esses dois templates, ou seja, essa nossa aplicação de processo tem que implementar um desses dois templates, e feito isso tem que gerar um snapshot, configurar esse snapshot como release. Feito isso, está criado o nosso processo de governança. Depois de criado, o próximo passo é configurar as nossas aplicações de processos para utilizar esse fluxo, esse processo de governança nas instalações dos novos snapshots. Então vamos começar o nosso trabalho. Vou criar uma nova aplicação de processo, vou chamar de governança, processos, vou chamar ele de gov proc aqui, né? E onde a gente vai poder fazer toda a criação desses artefatos que eu comentei com vocês. Criado o nosso processo, vou abrir ele aqui no meu Process Design. Primeira coisa que a gente precisa fazer, incluir o toolkit de governança. Vamos descer aqui embaixo. System Governance está aqui, vou incluir ele. Acrescentado. A partir daí eu preciso criar um processo. Vou botãozinho de mais aqui. BPD, Business Process Definition. A primeira coisa que ele vai me perguntar aqui é justamente se eu quero usar um dos templates. Ele entende já que eu tenho o toolkit de governança. Eu vou marcar aqui que eu quero controlar. Lembra que eu expliquei que tinham dois templates? Um de instalação, um só de troca de status do snapshot. A gente vai fazer o processo mais completo de instalação. Vou dar nome aqui, instalar novo snapshot. Pronto. Feito isso, eu vou criar aqui o meu processo, como eu criaria qualquer outro processo dentro de BPM, né? Vou expandir aqui para ficar mais fácil. E vamos incluir aqui as lanes que a gente achar que precisa para compor aqui, né? Vou criar aqui, por exemplo, o pessoal de governança, que é quem vai fazer a aprovação. Esse time aqui vai ser o time de sistemas, que vai iniciar a solicitação de novas instalações. E vou criar também um time de operação, que é quem de fato vai iniciar a instalação. Operação, né? Operação, que é quem de fato vai iniciar a instalação, vai concluir a instalação do novo snapshot. Definido então as lanes aí do nosso processo, vamos iniciar o desenvolvimento dele. Vou arrastar isso um pouco mais para cá, vou colocando as caixinhas. Uma primeira caixinha para o pessoal dos sistemas incluir algumas informações extras aí assim que iniciar a instalação do novo snapshot. Uma outra atividade para o pessoal de governança avaliar se deve ou não autorizar a instalação desse novo snapshot no ambiente. Por último, o pessoal de operação que vai de fato executar, né? Autorizar a ferramenta a concluir a instalação do snapshot. Então vamos começar a ligar essas caixinhas. A primeira vai ser ligada aqui, a segunda vai aqui para o pessoal de governança. Se o pessoal de governança vou colocar uma decisão aqui porque aprovado ou não, né? Se ele aprovar, ele vai lá para o pessoal de operação executar. Se ele não aprovar, a instalação vai ser cancelada, né? Vamos criar duas atividades aqui, uma que eu vou chamar de cancela instalação, quando ela não for aprovada, né? Se ela não for aprovada, ele vai cair para cá. E uma outra que eu vou chamar de realiza a instalação do snapshot, né?
enfim. Vamos colocar uma tomada de decisão aqui também, porque o pessoal da operação também pode desistir de fazer a instalação por qualquer razão que seja, né? Aprovado. O pessoal de operação pode também tomar uma ação aí de seguir ou não com a instalação. Então, se o pessoal de operação não concordar, é cancelado a instalação. Se eles concordar, é feita a instalação. Independente do caminho que seguir, feito isso, eu termino aqui o meu fluxo. Eu poderia pôr bem aqui, incluir atividades de envio de e-mail, enfim, né? Por exemplo, aqui toda vez que for cancelado um processo, a instalação de um processo, eu podia colocar mais uma caixinha aqui para envio de e-mail para notificar o solicitante, né? Então vamos começar dando nome a essas caixinhas. Inclui informações, né? Avalia nova mudança. E por último, autoriza instalação. Então, antes de prosseguirmos, aí vamos criar um BO extra, né, uma variável extra, que vou chamá-la aqui de mudança BO, né? E aqui eu vou acrescentar algumas informações básicas, como por exemplo, se está aprovado ou não essa mudança, que vai ser um verdadeiro ou falso aqui, um booleano. Vou acrescentar observações e também um campo aqui, número RDM, né? Se o solicitante quiser acrescentar essa informação para o pessoal de governança conseguir atrelar isso aí ao processo de mudança deles, vai ajudar bastante. Uma vez criada essa BO, eu vou acrescentar aqui como variável. A gente percebe que nessa seção de variáveis, a gente já tem por padrão uma variável chamada Process Installation Request, que é acrescentada como input, como entrada do nosso processo, que tem todas as informações sobre essa requisição de instalação. Tem os detalhes da aplicação que está sendo instalada, o servidor onde ela vai ser instalada, a versão do snapshot, por quem foi iniciada, a data de inicialização e tudo mais. Então vamos acrescentar aqui a variável que a gente criou do tipo privado, vou chamá-la de mudança, e acrescentar aqui então que ela é do tipo mudança BO, que tem aqueles dados lá que a gente combinou. E vamos precisar acrescentar uma última variável aqui para guardar o resultado da instalação. Resultado instalação. Ela é de um tipo result. Install response, está aqui, ó. Ok. Vamos voltar aqui para o diagrama. Vamos começar a implementar essas primeiras caixinhas que são mais fáceis, de cancelamento da instalação. Implementação dela. A gente vai usar aqui o modelinho que já tem pronto. Cancel Snapshot Installation, que já vem do toolkit. A gente tem só que passar os dados corretos lá para ele. Ele espera os detalhes da instalação, que é essa variável aqui. Prontinho. E a realizar a instalação também já tem uma atividade pronta. Install Snapshot. Da mesma forma, ele espera que o detalhe da aplicação e ambiente onde vai ser feita a instalação. Ele vai retornar essa variável que a gente acabou de criar, que é a variável que nós chamamos aqui de resultado da instalação. Prontinho. Essas duas caixinhas de baixo, parte sistêmica, aqui já estão implementadas. Vamos implementar agora essas próximas três. Então vamos começar a implementar a primeira atividade, que é a do analista de sistemas aí, que solicita o deploy do novo snapshot. Vamos criar aqui em interface de usuário, botão de mais, heritage theme aqui, vou colocar HS, acrescenta, inclui informações. Não, solicitação, novo deploy. Aqui nesse processo eu vou colocar como variável de entrada, a gente vai receber as informações aqui do deploy, que é aquela variável que o processo de governança já incluiu automaticamente, Process Application Deploy, para a gente. E como saída desse processo aqui, eu vou colocar a variável de mudança, que é o que ele vai preencher aqui dentro dessa interface, mudança BO. Eu vou ter uma variável de entrada e uma de saída. Aqui no diagrama
uma única interface de usuário, que eu vou chamar aqui inclui informações. Aí vou ligar o começo e no final do processo. E aqui fazer o desenvolvimento do meu code, não é? Basicamente o que a gente vai precisar aqui, eu vou criar só para uma questão estética de organização, uma seção que eu vou dizer que ela é horizontal, que eu vou chamar aqui de mudança. Aliás, essa aqui eu não vou dar nenhum nome. Eu vou acrescentar outras duas seções aqui dentro. A primeira que eu vou chamar aqui de deploy, informação do nova versão, não, novo deploy. E uma outra seção que eu vou chamar essa assim de, vou colocar para baixo só para ficar bem organizado, de vou chamar ela de mudança. Então aqui na parte de variáveis, nesse novo deploy, eu vou colocar algumas informações básicas do deploy, tá? Por exemplo, o nome da aplicação. Vai trocar aqui, né? Aplicação. Que mais? O snapshot, o nome do snapshot que a gente está publicando. O nome do servidor onde isso aqui vai ser publicado, né? E o tipo de ambiente, né? Você sabe que cada servidor aí de BPM, o Process Server, pode ser de um tipo, né? Que é importante aqui para o nosso pessoal de governança decidir que ele pode ser, vou escrever aqui ambiente, um ambiente de produção, de teste, enfim. Então é bom a gente ter essa informação aí para ajudar o pessoal a tomar decisão. Aqui na parte de mudança eu vou colocar aquelas informações aqui dessa, deixa eu minimizar aqui para facilitar a gente encontrar, aquela variável mudança que a gente incluiu aqui, ó, que vai ter o aprovado, observações. Na de cima aqui, eu vou dizer que essa seção inteira aqui, ela é read only, porque são informações que a gente vai visualizar, mas na prática a gente não vai mexer. Aqui embaixo não, já é diferente, né? O mesmo do parente, aqui ele vai poder a gente executar. Deixa eu só mudar o label desse aqui para ficar um pouco mais intuitivo, colocar número da RDM, né? Bom, é isso. E aqui o nome do botão, envia para aprovação. Ok? Ótimo. Então, tá aqui o nosso desenvolvimento feito desse primeiro code. Vou fechar e vou atribuir ele aqui então essa primeira atividade na implementação. Vou escolher então essa interface que a gente criou e vou passar como parâmetro a variável, né, que é esperada para cá, e vou armazenar aqui o resultado dessa avaliação. Agora, da mesma forma, a gente vai implementar aqui a interface para o pessoal de governança, né? Da mesma forma aqui, Heritage, deixa eu trazer para cá para vocês visualizar, avalia novo deploy. E aqui na mudança a gente também vai ter um code, avalia novo deploy. Vamos receber agora duas variáveis, né? Uma que é a do deploy, que é do tipo process app installation, e uma outra que é os dados da mudança que o meu usuário de sistema informou no passo anterior. Ok? E o resultado aqui vai ser o que? Simplesmente output, uma aprovação, sim ou não. Então, vamos aqui novamente criar aquele esquema de sessão, só para a gente organizar as informações que estão sendo dispostas aqui. Uma seção principal que eu vou colocar ela aqui como horizontal. Vou chamar aqui de mudança. Aqui eu vou deixar assim, não vou deixar em branco mesmo. E vou acrescentar outras duas seções aqui dentro. Uma primeira que eu vou chamar de deploy, o mesmo esquema que a gente fez anterior. Uma outra seção que eu vou chamar de
mudança. E uma terceira seção que a gente vai incluir aqui a resposta do pessoal de governança. Vou chamar de decisão, ok? Então, de uma maneira geral, eu vou construir aqui com base nas variáveis, né? Na parte de deploy, um processo bem parecido com o que a gente fez na interface usuário anterior. Nome da aplicação. O snapshot. A versão, né? Snapshot. Que mais? O servidor onde vai ser instalado, né? Servidor. E o tipo do servidor, fazer as informações que a gente julgou que eram importantes aí para ele tomar essa decisão. Aqui de novo, eu vou dizer que isso aqui é somente a leitura. Read only. Aqui na parte de mudança, um processo muito parecido lá com o do anterior. Vou acrescentar a variável observações e o número da RDM. Também vou dizer que isso aqui é somente leitura. E por final, vai aí a variável que eu criei sozinha lá de aprovado. Vai em decisão se ele aprova ou não, né? E aqui o botão vou chamar de envia decisão. Envia decisão. E aqui eu vou fazer a ligação dessas duas caixinhas. Pronto, agora fecho. Vou voltar aqui para a caixinha de avaliar nova mudança. Né? Vou dizer que a implementação dela, essa interface de usuário que a gente acabou de criar, avalia novo deploy. Os dados aqui então tem que passar essa variável que tem os dados do deploy, a variável com os dados da mudança foi preenchida lá pelo pessoal do sistema, e o resultado disso aqui eu vou gravar aqui em aprovado dentro de mudança mesmo, que é a variável que eu vou usar depois para tomar essa decisão. Aqui na caixinha aprovado, deixa eu só ver se ficou tudo certinho aqui. Aqui nessa decisão de aprovado, a gente vai implementar essa decisão aqui quando essa variável aprovado for igual a true. Ele vai seguir o caminho padrão que vai lá para o pessoal de operação. Do contrário, ele já vai vir aqui para baixo e cancelar a instalação. Vamos então implementar a nossa última atividade, autoriza a instalação, que será realizada pelo pessoal de operação. No caso aqui da operação, ele pode usar a mesma interface de usuário que a gente criou para o gerente de governança, para o analista de governança, porque na verdade ele precisa ver as informações gerais daquele deploy, servidor, nome da aplicação, e número da RDM, as observações incluídas pelo pessoal de sistemas, e simplesmente autorizar ou não. Então a gente vai usar exatamente a mesma interface. Vou marcar aqui então autoriza a instalação, essa atividade, e vou dizer que a implementação dela vai ser pelo aquele mesmo interface de usuário que a gente criou para o pessoal de governança, que avalia novo deploy. Feito isso, eu vou só marcar aqui as variáveis que a gente tem que passar como entrada, né? O deploy, a mudança, e por último o resultado da aprovação vai ficar nessa variável aqui dentro do build de mudança. E aqui eu vou ter um processo parecido também com o que a gente teve lá na saída. Se a variável aprovado, você percebe aqui que o caminho padrão está levando direto pro realiza instalação, né? Não, está indo direto pro realiza instalação. Então aqui, se ele for igual a true, a instalação será feita. E caso não seja esse caminho, o default vai para cancelar a instalação. Então está pronto aqui a nossa implementação. Vamos salvar tudo que a gente fez até então, né? Gerar um snapshot, chamar governança 1, e pronto, nosso processo de governança está pronto. Eu tenho que agora voltar lá no meu Process Center, né? E percebe que agora na minha aplicação o nome dela aqui tem esse sinalzinho aqui marcando que ela é enfim, um processo que tem outro kit de governança. Se eu expandir aqui, tem o snapshot que a gente gerou, a gente clica aqui com o botão direito. Com o botão direito não, com o botão normal aqui na setinha para baixo, na opção status, a gente tem que marcar ela como released. Lembra que eu disse que era uma dos requisitos para a gente poder usar o nosso processo como governança de outros processos? O snapshot tem que estar marcado como released, isso é importante.
Ok, então pronto, meu processo está pronto, agora é só utilizá-los nas minhas aplicações normais. Então a partir daí eu volto aqui no Process Center e vou configurar uma aplicação aqui para poder testar o nosso processo de governança. Vou escolher uma aplicação qualquer, que é essa aplicação teste. Vou abrir ela aqui, percebe que ela tem vários já snapshots criados. Eu vou aqui na parte de governança, dentre os dois templates possíveis, eu vou pegar o primeiro, que é a requisição de instalação, clicar aqui em Change. Você percebe aqui que o nosso processo que a gente desenvolveu, versão governança V1 snapshot, está aqui disponível para uso. Eu vou trocar do default para ele, marcando aqui, tá vendo? E com OK. A partir daí, qualquer novo snapshot, vou voltar aqui para os snapshots que a gente quiser publicar dentro dessa aplicação, ela vai passar por este processo de governança. Vamos fazer uma simulação, vou criar um snapshot novo desta aplicação, versão 1.7, né? Teste de governança, e mandar instalar. Escolher aqui um dos Process Server, vou pegar um que é um Process Server online, que inclusive está conectado, chama Process Server, e mandar fazer a instalação. Se eu vim aqui nos detalhes, percebe aqui que ele está parado nessa atividade, Running the Governance Process, instalar no snapshot, ou seja, ele está executando o processo de governança. E como é que a gente continua a partir daí? A gente tem que ir no portal de processos, vou fazer o logoff aqui, vou entrar no portal de processos, BPM admin, com o usuário que solicitou esse deploy. Aqui, lembra que a gente definiu 3 grupos diferentes: operação, sistemas e governança. Eu vou usar o mesmo usuário que ele participa dos 3 e vai poder executar qualquer uma das 3 atividades. Mas no seu ambiente de produção você pode ter usuários, né? O ideal é que sejam usuários distintos para cada grupo. Então, na hora que eu entro aqui no meu portal de processo, eu tenho uma atividade nova aqui para o meu usuário, incluir informações. Lembra que é a primeira etapa do nosso processo de governança. Eu venho aqui incluir informações e tem lá, se eu quero seguir ou não com essa mudança, eu vou colocar aqui, sei lá, correção de bugs. Aí o analista do sistema vai colocar qualquer informação que ele acha que é importante aqui para convencer o pessoal de governança a aprovar a instalação desse pacote. Teste 1, 2, 3. Aqui o número da RDM também, pode colocar qualquer coisa que seja importante ao processo. Vou enviar para aprovação, automaticamente uma nova etapa será criada lá para o pessoal de governança, né? Que é avaliar a nova mudança. Então o pessoal recebe essa nova tarefa aí. Então, em avaliar nova mudança, ele tem lá os detalhes do que foi solicitado, a versão 1.7 da aplicação teste, né? Foi solicitado para fazer o deploy nesse servidor chamado Process Server, que é um ambiente de produção. Aqui as observações do analista de sistemas, o número da RDM, e aqui o pessoal de governança aprova ou não. Se ele fizer a aprovação, isso vai ser enviado, vai ser criada uma nova tarefa lá para o pessoal de operação, tá vendo? Autoriza a instalação. Sendo feito isso, né? O pessoal de operação vai entrar nessa atividade e recebe as mesmas informações lá para tomar a decisão. E se ele aprovar, o processo de instalação segue até o final, né? E a instalação vai ser criada, ok? A gente voltando aqui no nosso Process Center aqui, abrindo a aplicação lá, aplicação de teste, a gente vai perceber que a versão 1.7, o detalhe dele é que ela foi instalada, né? Passou pelo processo de governança, né, do novo snapshot, foi autorizado e ele fez a instalação com o sucesso do novo pacote. Se a gente se conectar então ao Process Server, deixa eu fazer o logoff aqui, vou me conectar lá ao Process Server, onde a gente solicitou a instalação desse pacote. A gente vai perceber que a versão 1.7 está lá disponível para uso. Aplicação teste versão 1.7, tá vendo? Está aqui ativa, publicada com sucesso. Então esse aí foi o nosso conteúdo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido aí como é que funciona, né, o fluxo de governança de processos, para a gente conseguir colocar mais controle aí na publicação de novas versões dentro do ambiente de BPM. Fica à vontade aí para acrescentar seus comentários aí no vídeo, sugerir novos assuntos, criticar alguma coisa que você entende aí que precisaria ter sido tratado com mais detalhes, enfim. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.